Eu vou trazer agora alguns tipos de sonhos, que são os sonhos mais recorrentes, vamos colocar assim, os sonhos que mais se apresentam dentro das narrativas e das apresentações no processo analítico. O primeiro sonho que eu trago é o sonho comum. Eu tive um sonho, mas foi um sonho muito comum, foi um sonho banal. Era como se fosse uma reprodução da minha vida. Nunca é. Sempre tem alguma coisa fora do lugar. Sempre tem alguma coisa que aparece demais, que aparece de menos. Sempre tem alguma coisa que está exagerado, que está minimizado, que está certo. Então, quando a gente pega um sonho que é um sonho comum demais, a gente vai olhar para o incomum dentro desse sonho. Né? Tudo bem que a psique ela tem a função compensatória, lembra? De alguma forma oferecer elementos para aquilo que a consciência não viveu. Mas ainda assim ela transmite algum recado. Então vale a pena a gente ter um olhar sobre isso. Uma coisa também que é muito comum acontecer é da pessoa ter um sonho super comum, mas aí ela sonhou com o chapéu que a avó tinha. Eu estava todo mundo na nossa sala de palestras e o fulano estava usando o chapéu que minha avó usava quando eu era criança. É só isso o sonho. Vocês lembram de Lego? Aquele brinquedinho? Aquele brinquedinho a gente pode fazer tudo com ele, não é? Mas se a gente quer fazer um foguete, tem o Lego que tem o foguete, que tem a pontinha do foguete. Então, às vezes, a psique vai pegar lá no fundo do pote de Lego a ponta do foguete para representar o foguete. Entende? As peças podem virar um monte de coisa. Mas se ela precisa buscar um elemento que seja para falar de algo, ela vai buscar. E aí o chapéu de vovó vira muita coisa. Tá? Fora esses sonhos, a gente tem outros sonhos que são mais incomuns, que são sonhos um pouco mais perturbadores. Tá? Primeiro nós vamos ter os sonhos repetitivos. Quando a gente tem sonhos que são reiterados, que eles se repetem muito e que às vezes eles falam de situações que parecem ser situações banais, corriqueiras, ou como se fosse uma cena que está ali o tempo todo falando e falando e falando, a gente tem que pensar nas nossas atitudes repetitivas também. E como aquilo dali está dialogando com atitudes que a gente acaba repetindo na vida, ou também aponta sobre o nosso caráter, a forma como a gente resolve as coisas, a forma como a gente se prontifica diante das coisas. Tem aquela função reativa que a gente conversou já, né? De dessensibilização, de tentar ali apaziguar e trazer novos contextos para situações que foram fortes demais, que foram intensas demais, mas tem outras coisas que falam sobre a gente mesmo, que falam não sobre um evento específico, mas sobre a forma como eu tenho me posicionado diante da vida, né? É interessante também ver como é que os detalhes falam dentro desses sonhos repetitivos. Porque muitas vezes a cena é a mesma, mas agora o que era verde ficou vermelho. Então não é mais a mesma cena. Então tem algo que aconteceu, que mudou, fez essa mudança cromática do verde para o vermelho. As coisas elas vão se resolvendo muitas vezes a partir dessas repetições, principalmente quando a gente começa a se debruçar sobre esses sonhos. Por isso que quando na clínica a pessoa chega com uma sequência de sonhos repetitivos, a gente olha para todos eles como se eles fossem como eles são, cada um sendo um. A gente não vai botar dentro de uma vala comum, dizendo assim, sonhou de novo com isso, teve outro sonho. Não, a gente vai olhar para aquele.
Porque é nesse detalhe que a gente vai vendo muitas vezes a evolução de um processo, o desatar algum nó que leva para a pessoa uma transformação, que leva para a pessoa uma mudança significativa, tá? Um outro sonho são os sonhos sob controle. Esses são bem curiosos, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu sonho com o que eu quero, ou dentro do sonho, eu sei que eu estou sonhando, e aí eu falo, não, então eu vou fazer de tal jeito. Ou então eu falo assim, não, o negócio começou a ficar ruim para o meu lado, eu vou acordar porque eu sei que eu estou sonhando. Tá bom, né? A pessoa quer acreditar, acredita. Né? Mas isso também fala muito sobre como é que a pessoa se posiciona na vida. Porque imagina só, um sonho é um lugar relativamente bem seguro, né? Assim, você pode pular de um prédio e sair voando. Então, assim, se você não consegue confiar e se entregar nem mesmo dentro de um sonho, como é que será que você lida com as coisas da vida? Será que essa fantasia de controle, ela se expande para outras coisas? Geralmente, sim. Geralmente as pessoas que são controladoras nos sonhos, elas também são controladoras fora dos sonhos, né? Outra coisa, o que é que você se permite de viver de novo? Por que o novo, por que o inesperado tem de ser sempre interpretado como uma coisa ruim, nociva, complicada, subtrativa, que eu tenho que estar ali o tempo todo segurando a rédea, eu tenho que estar ali o tempo todo comandando e apontando o final das coisas. Será que a gente não perde muitas oportunidades na vida funcionando desse jeito? Será que eu sei o suficiente sobre o mundo para fazer todas as escolhas? Ou será que o mundo não pode colaborar também, oferecendo para a gente aquilo que a gente não conhece? O que eu acho mais interessante é porque as pessoas que têm esse sonho sob controle, elas contam isso quase como uma vantagem. E eu não sei de fato que vantagem que seria, né? Um outro tipo de sonhos que temos são os sonhos preparativos. Eu vou dar essa palestra hoje, e aí eu passo 2 semanas sonhando com essa palestra. Aí, pra quê, né? Se a palestra só vai acontecer hoje, por que eu passei 2 semanas ali me perturbando com isso e tal? Isso pode ser uma perturbação em alguns aspectos, mas isso também pode ser uma preparação. De alguma forma, o sonho pode antever situações possíveis que vão me levar a ter um desenvolvimento necessário caso aconteça alguma coisa. Algum de vocês levanta e tira a roupa, o que será que eu posso fazer? Né? Liga para o SAMU, né? Liga. Entende? Assim, de alguma forma, é uma capacidade adaptativa que se manifesta também a partir dos sonhos, de fazer com que a gente perceba a possibilidade de novas condições e saiba, de alguma forma, antecipar caminhos possíveis para essas novas condições. Agora, isso também é um indicativo franco de ansiedade. Porque o sonho, ele pode testar 900 possibilidades. A palestra só vai acontecer hoje. Pode ser que todas as 900 possibilidades que o sonho testou, nenhuma delas se configure. É bem possível que elas não se configurem como uma realidade, né? Mas o que foi vivido, foi vivido. Não é porque foi vivido dentro da cabeça da gente. Adoro essa. Tem uma cliente que fala, mas isso é coisa da minha cabeça. Eu falo, tá, mas e o que não é da sua cabeça? O que não passa pela sua cabeça? Né? Tudo passa pela cabeça da gente, a coisa que a gente deve considerar é o que passa na cabeça da gente. Né? Outro tipo de sonhos são os sonhos dos outros. Quando eu falei lá atrás sobre a função telepática, de fato, isso acontece. Né? Tem sonhos que a gente tem que vão servir para a gente, mas que podem servir para outras pessoas também. E que, às vezes, contar
pode ser interessante, né? O Jung, ele mesmo descreve alguns relatos de sonhos de clientes que serviram muito para ele. O cliente trazer os sonhos dele lá, ele trabalhar o sonho do cliente, com o cliente, para o cliente, mas de ele também beber da mesma fonte. Eu tenho uma experiência com isso também, que eu resolvi compartilhar aqui com vocês, que foi um sonho de uma pessoa, eu estava vivendo era uma relação muito próxima, muito indiferenciada, com uma situação que não estava mais saudável para mim, até que um dia essa pessoa me conta um sonho que ela teve comigo. E ela me descreve o sonho inteiro, e o sonho foi melhor do que se eu mesmo tivesse sonhado, para eu poder entender o que de fato estava acontecendo aquilo ali, e o sonho foi definitivo, assim. Depois que eu ouvi o sonho, que eu inclusive, né, não sei se por bobo ou por perverso, eu repassei o sonho todo com a pessoa, eu disse, que legal, né? Que bom que você está me dando esse recado. Beijo, tchau. Né? Isso não é tão incomum como a gente imagina, tá? O que a gente não pode é querer literalizar, como falamos há pouco. De achar que toda vez que você sonhou com Dona Fulana, você tem que ligar para Dona Fulana e contar para Dona Fulana que sonhou, que foi. Primeiro faça seu filtro. Passe pelo seu filtro, né? Antes de você ficar incomodando, porque incomoda também, né, gente? Vamos ter bom senso. Temos os sonhos premonitórios, que também fazem aí parte desses sonhos incomuns, que mostram para a gente que, de fato, o inconsciente ele não é linear no tempo, e que do mesmo jeito que eu posso sonhar com a cena de quando eu tinha 5 anos e reviver todas as emoções daquela época e me afetar com tudo aquilo de novo, eu também posso sonhar com coisas que ainda não aconteceram. Isso é muito delicado, por uma questão simples, só o tempo que atesta. Mas quando o tempo atesta, e por isso é legal a gente anotar nossos sonhos e revisar alguns sonhos tempos depois, porque a gente pode ter surpresa de falar, gente, olha, já estava aqui, eu nem sabia. Né? É claro que esses sonhos, esses sonhos premonitórios, eles não vão ser objetivamente literais. Pode ser que eu não sonhe exatamente com a cena do jeito que ela aconteceu, ou como ela iria acontecer. Mas eu vou ter um sonho que vai me trazer toda a sensação, Pode ser que você não esteja com o vestido que você está vestindo hoje. Mas se você tiver de calça e camisa, o acontecimento não mudou porque você está de calça e camisa. Entende? Então, assim, é mais uma impressão que a psique vai buscar do que uma descrição clara e quase nostradâmica, né, dos acontecimentos, de como as coisas vão acontecer. Até as profecias de Nostradamus, muitas delas vindas a partir de sonhos, as pessoas dão N interpretações e possibilidades. Nenhuma delas foi, das constatadas, vamos colocar assim, nenhuma delas foi literal, né? Eram alegorias. Por quê? Porque a psique funciona a partir de alegorias, lembram? A psique funciona a partir de metáforas. Então, é assim também que vão se dar nos sonhos premonitórios. E uma última categoria, que são os sonhos encomendados. A consciência não manda no inconsciente. Mas não significa que ela não possa pedir. Né? Pedir ela pode. Então, muitas vezes, a gente faz um processo que nós chamamos de processo de incubação de sonhos. Que é o quê?
você está com um conflito, está com uma situação que você precisa ali ter algum tipo de esclarecimento e tal, e aí você pede. Você pode escrever uma carta contando o que está acontecendo, descrevendo a situação, descrevendo como você está se sentindo, onde é que estão as dificuldades e tal. Essa é uma forma. Você pode fazer uma oração, você pode buscar dê seu jeito, né, de tentar comunicar, porque esse comunicar, na verdade, é uma organização, né? A gente está organizando o nosso pensamento, a gente está organizando a forma como a gente está se sentindo, pedindo uma resposta. Se a resposta virar ou não, não está mais no controle da consciência. Ela fez a parte dela. Mas olha, funciona. Funciona principalmente quando o ego ele entende que ele está rendido à alma. Que se a alma não quiser mandar, ela não vai mandar. Que se não está na hora, se ele não está pronto, se a coisa não está certa, não vai acontecer. Mas geralmente quando o servo é um bom servo, né, o mestre é generoso. Então, vale a pena fazer esses exercícios. Não pode fazer o exercício e ficar depois com raiva, porque o sonho não foi do jeito que você queria, porque o sonho vai vir do jeito que tiver que acontecer, né? E fazer de uma forma ativa, mas despretensiosa. Não dá para ter essa pretensão de achar que vai botar a rédea no inconsciente, porque senão não vai rolar.